Muita gente toma a decisão de se separar sem saber quanto tem de dinheiro, quanto tem de dívidas e como vai fazer para se sustentar até formalizar o processo de separação. E isso pode não mudar completamente o rumo da decisão, mas como esse processo vai caminhar até que as coisas estejam finalmente resolvidas. E hoje, no nosso episódio, nós iremos falar cá entre nós sobre finanças. Esse é um podcast que nós falamos sobre todas aquelas coisas que ficam só nos nossos áudios de WhatsApp, só entre nós duas. E hoje nós temos uma convidada, que é a Clara. Clara, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast, é um prazer estar aqui com você. Para quem não sabe, eu sou advogada de família e eu conheci a Clara por meio de uma cliente minha em processo de separação, que nos conectou, que nos apresentou, justamente para se preparar financeiramente para o divórcio. E é um cuidado que as pessoas não têm normalmente, né, Clara? As pessoas, eu vejo, assim, no escritório, que elas chegam, às vezes, saem de um relacionamento muito às cegas. Não sabem direito onde que tem conta bancária, quanto tem nessas contas, qual que é o custo de vida mesmo, né, da pessoa pessoalmente, com os filhos, como essa vida vai caminhar aí a partir da separação, que muda muito a realidade financeira. E eu queria começar te perguntando, na verdade, pedindo para você se apresentar um pouquinho pra gente e depois para te perguntar qual que é o principal problema que você vê as pessoas cometendo, qual é o principal problema financeiro nesse momento de separação. Oi, gente, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, fiquei muito feliz, de verdade. Prazer, pessoal, eu sou a Clara, sou planejadora financeira independente e consultora de investimentos. Então, eu ajudo principalmente mulheres empreendedoras a clarear suas finanças e tornar esse processo que já tem tanto tabu de uma forma mais leve, inclusive no processo de separação, né? Que já é um processo doloroso por si só. E se a gente puder deixar ele um cadinho mais leve, acho que já ajuda bastante. E o principal erro que eu vejo que as pessoas cometem é elas não fazerem ideia do seu custo de vida. Que a gente costuma falar, né? Casar é caro, separar é mais caro ainda. Eu falo isso com meu marido todos os dias. Eu falo, olha, foi caro casar, mas pra separar com 2 meninos, casa, carro, separação de bens, eu acho que não vai valer a pena, não. Não vale a pena, dorme que passa. Dorme que passa, amanhã outro dia. Exato. Então, já é um processo custoso, Muito. Emocionalmente, financeiramente falando. Ainda mais quando a gente não faz ideia quanto custa a nossa vida. No caso da nossa cliente, foi exatamente isso, né? Ela me procurou porque ela não fazia ideia quanto que custava. E a gente não tá falando de coisas... Supérfluas, né? São coisas básicas mesmo. Básicas, até para manter a qualidade de vida. Colocar uma terapia, colocar... para a pessoa até retomar a vida que ela tinha ou não tinha antes da pessoa que ela tá se divorciando, né? Uhum. Então, não ter noção de quanto custa a vida em casal, quanto que vai custar a sua vida sozinha, eu acho que é o principal erro, assim. E, Clara, por onde começar, assim? O que você orienta normalmente que essas pessoas que te procuram façam no início? Porque a gente tem um problema que influencia muito no processo de separação em si, que é o momento de comunicar a intenção de se separar. Porque a gente vê que, enquanto isso é uma decisão silenciosa da pessoa, ela ainda consegue, talvez com dificuldade, um pouco mais de acesso a informações. Mas, assim, por isso que eu tô falando da dificuldade, porque a gente sabe que essa dificuldade pode já existir durante o relacionamento, mas... partindo do pressuposto que esse casal ainda está junto oficialmente, acesso a essa pessoa que tem essa intenção de separar consegue. Agora, nesse cenário de comunicação da intenção de se separar, em que pode surgir uma dificuldade maior por uma ocultação de informações, uma dilapidação de patrimônio, e considerando que a gente precisa tomar esse cuidado porque essas informações são relevantes para o processo, por onde que você orienta que essa pessoa comece a se organizar sem dar muita bandeira, entre aspas? É com emoção esse processo, né? Eu vou dividir essa resposta em 2 partes. Penso aqui que a gente está falando mais com mulheres, né? Uhum. Então, para as mulheres que não apoiam financeiramente na casa e aquelas Importante. que têm a sua renda, né, própria.
Para aquelas que já têm sua renda própria, eu acho que é um processo um pouquinho menos dificultoso. Porque você tem a sua renda, você colabora financeiramente com a casa e de uma forma ou de outra você já sabe mais ou menos como as coisas funcionam, mais ou menos o patrimônio. Não e a que- liberdade também de tomar uma decisão, né? Eu penso que Sim. quando a mulher já tem uma renda, ela tem mais liberdade, de fato, né? Ela tem mais Sim. autonomia. Até E- pra decidir sair, né? É. Porque a gente vê muito, são mulheres. E às vezes fragilizadas. homens também, É. né? Em relacionamentos fracassados, porque criou-se ali uma dependência em que a Financeira vida mesmo. só funciona dentro daquele ecossistema, sim. financeiramente, às vezes do ponto de vista prático de uma organização doméstica, familiar. Exato. Então, essa condição de sair, ela dita, inclusive, esse processo de tomada de decisão. Eu já atendi, assim, não foram só 5 pessoas. Foram várias pessoas que me procuraram para fazer uma consultoria e quando perceberam o custo, o tempo que levaria, Sim. né, Sim. a dificuldade mesmo do processo como um todo. Porque por mais que a gente tente, como profissionais, facilitar, Sim. muita coisa não depende da gente também, né? Exato. Então, várias dessas pessoas desistiram, nunca mais apareceram e permaneceram nesses relacionamentos. Sim. E é difícil, né? Fazendo até um parênteses, é um pouco. Não sei se é triste, mas às vezes a pessoa ficar naquele relacionamento por conta do financeiro Nossa, sim. é quase como se você estivesse numa prisão, né? É. Eu vi você É falando uma num prisão, vídeo é. sobre o dinheiro do não. Sim. E eu achei muito legal. Mulheres, tenham seu dinheiro do não, por Você pode favor. explicar, assim, fugindo completamente da primeira pergunta, você pode explicar um pouquinho pra gente o que seria esse dinheiro do não? Depois a gente volta pro por onde começar? Até porque aqui a gente também não vai falar só pra quem tá separando, né? Então, assim, isso Sim. vale pra qualquer ser humano. Tenha o dinheiro do não. Sim, Então. o dinheiro do não, ele é valioso. É o dinheiro da gente poder literalmente dizer não. Com coisas mais simples, por exemplo, não quero voltar de carona, quero voltar mais cedo do passeio que eu fui com os amigos. Uhum. Não quero permanecer naquele relacionamento. E aí a gente vai para coisas maiores, né? Não quero ficar no emprego, não quero. Quem trabalha com vínculo empregatício ali de CLT, às vezes vem a maternidade, fica no trabalho e aí quer curtir um pouco a maternidade. Você ter o dinheiro de falar, não, eu vou curtir aqui uma licença estendida. Então, o dinheiro do não, ele começa com coisas básicas, de você começar a juntar ali. Minha mãe tinha a caixinha em casa. E ela falava que a gente tinha que sempre manter o dinheiro dessa caixinha. Então, é assim, eu quero ir no cinema, não quero ficar em casa, eu quero pedir um delivery. Começa com esse dinheirinho e, aos poucos, conforme você vai vendo que você está juntando aquele dinheiro, você vai juntando um pouquinho mais, entendendo o mês do seu custo de vida. Aí você fala, beleza, eu vou comprar o tempo. Eu fiz transição de carreira, né? Uhum. Então, fiquei 2 anos ali juntando para eu poder pedir demissão. Uhum. Então, é um processo que ele leva tempo. E se a gente começa ali falando, tenho dinheiro meu para eu voltar de uma viagem se eu quiser. Eu vi um Uhum. podcast uma vez que a mulher tava num relacionamento mega abusivo e teve que ficar durante a viagem com um cara no Meu Deus. Porque hotel. não tinha como voltar. Porque não tinha como Falta de voltar. dignidade, né? E aí entra até essa questão hoje já problematizando os esposos troféu, homem provedor. Eu acho, sim, que é importante você ter uma segurança no relacionamento. Digo isso de um lugar onde... Eu tava até brincando, né? Que meu marido é o homem das finanças lá em casa. Então, assim, meu marido entende, eu não entendo muito. Mas, assim, apesar disso, eu tenho a dignidade de se ele virar pra mim e falar, olha, não vai ser assim, se eu quiser vai ser assim sim, porque eu tenho meu dinheiro. E é muito Isso. desse lugar de Isso não é muito estar importante. à mercê, né? Não está à mercê. Esse não eu entendo muito como um limite de até Sim. aqui eu aguento, passou daqui eu não aguento mais. Sim. E assim, todo mundo pode escolher um estilo de vida, né? Eu não critico quem escolhe viver completamente dependente financeiramente. Tem mulheres, inclusive, que nem têm escolha sobre viver ou não sim. dependentes financeiramente. Sim. E eu respeito cada escolha de estilo de vida. Mas ainda Mas- assim, tente ter seu dinheiro do não. Mesmo se seu marido seja provedor, né? Mesmo que seu marido pague todas as contas e você não trabalhe fora porque você escolheu cuidar dos filhos. Digo isso porque eu fiquei 1 ano em casa com meu filho, né? E assim, eu não tinha renda fixa, meu marido que tinha renda.
Mas ainda assim, eu tinha meu dinheiro do não. Se eu quisesse pedir um japa, porque eu tava afim de comer no almoço e ele não tava em casa, eu podia fazer isso. Sim. Então, eu ia isso é falar- dignidade. Tenha o seu dinheiro do não, até se você depender financeiramente do seu marido. Sim. Exato. Essa escolha de estilo de vida, né, concluindo, ela não pode te colocar numa posição de completa dependência, de vulnerabilidade. Porque é um risco, né? Sim. E aí, Sim. entrando mais, né, pra você concluir a sua resposta à pergunta, por onde começar, então? Partindo dessa pessoa que é completamente dependente, a gente tá usando no exemplo uma mulher, e de outra que tem essa reserva financeira, meios, né, de prover o seu próprio sustento com mais tranquilidade. Boa. Para pessoa que já tem uma renda, não que seja fácil, mas de certa forma você já consegue ir entendendo quanto custa a sua vida. Uhum. Então, mesmo que você não queira comunicar para o seu parceiro, para sua parceira, você já começa a entender ali quanto que custa para eu me manter, sei lá, é um aluguel, uma casa própria, qual o tamanho do meu patrimônio. E aí vocês podem falar melhor do que eu. Se você casou com um determinado regime de bens, você já tem noção mais ou menos de como é seu patrimônio. E aí entra um pouquinho da fofoca do planejamento financeiro. Não sei se vocês sabem, mas dá para fazer seguro de vida para amante. Sim. Então, pede ali o IR, fala, deixa eu dar uma olhadinha do IR do último ano. Lá, provavelmente, você vai conseguir, se você não tem essa abertura com a pessoa que você divide a vida, que, infelizmente, ainda acontece. Dá uma olhadinha ali para ver se tem seguro, o que a pessoa declarou. E dessa forma, você já começa a entender quanto que vai custar seu divórcio. Porque você pede ajuda para um advogado, já entende os custos da separação. Sabendo o seu custo de vida, você já começa a entender, beleza, sei lá, quero chorar minhas pitangas em Paris. Vai custar X. Para eu me manter numa casa, eu tenho filho, vou ter que comprar carro, o carro vai ficar comigo. Uhum. Foi uma coisa que a gente trouxe bastante para nossa cliente. Eu falei, como que é a sua dinâmica? É você que fica ali com a responsabilidade das crianças? Como que a gente vai dividir isso? Então, para você que já tem, colabora com a renda, acho que começar entendendo seu custo de vida. Para quem não colabora com a renda, eu gosto de dizer que não é porque você não colabora com a renda que você, primeiro, não tem um trabalho. Meu Deus, sim. E segundo, que talvez o trabalho seja até dobrado, É né? triplicado. Eu falo que eu descanso enquanto eu tô advogando, porque é puxado cuidar de menino, assim, ficar por conta de Sim. casa, criança. Eu falo que, assim, trabalhar fora me descansa. Meu marido tava de férias, ele falou, eu tô doido pra voltar a trabalhar, porque eu tô muito cansado. Então, Sim. assim, não é porque você não contribui financeiramente, sai pra trabalhar fora, que você não trabalha. E que você, Exato. a Ana até fez um vídeo sobre isso, né? Que você não tenha direito ali também de uma compensação financeira por causa disso. Sim, Super. esse cuidado com os filhos, né, que foi esse vídeo que a Mari comentou, ele precisa ser quantificado Precisa. e considerado, por exemplo, no cálculo de uma pensão Porque alimentícia. você não consegue trabalhar um às tempo vezes. que essa mulher ela não consegue se dedicar ao mercado de trabalho, Sim. né? E que depois também você pode ter muita dificuldade de voltar pro mercado de se reinserir de trabalho. no mercado. E a disponibilidade de uma mulher nessa situação de cuidados exclusivos ou de maiores cuidados com os filhos é de realmente nunca conseguir voltar completamente. Sim. Porque sempre aquela responsabilidade vai existir, né? Sempre. Então, a gente precisa considerar isso. E as pessoas têm muita dificuldade de entender, né? Eu vejo vários homens, às vezes, que chegam no escritório falando assim, eu comprei esse carro aqui, mas ela não colocou R$1, ela só ficava em casa. Mas tá, quem tava ali criando todo um ambiente, toda uma Pra que você estrutura para possa- que você pudesse estar no mercado de trabalho, provendo sustento para casa e conseguindo Exatamente. adquirir esses bens. Para que você tivesse a tranquilidade de ir lá trabalhar, de fazer viagens a trabalho e de juntar dinheiro, tendo a certeza de que sua casa estava cuidada, de que seus filhos estavam alimentados, limpos, indo pra escola, fazendo atividade. Ou você não precisava se preocupar com as coisas da casa, a roupa parecia limpa no seu Sim. armário, a sua comida estava pronta. Sim. Que, gente, é muita coisa pra dar Isso. conta. E isso, como advogada, quando eu casei também, mas assim, eu sou advogada imobiliarista, né? Eu trabalho mais com regularização de imóveis, mas a minha melhor amiga é advogada de direito de família. E quando a gente foi casar, né? Quando aconteceu isso, que eu tava em outra profissão,
profissão, vou ter advogado e tudo mais. A Ana me trouxe isso. Ela falou assim, olha, eu sei que o Matheus é uma pessoa ótima, mas você tem que pensar nisso também. Porque você tá em casa, cuidando da casa, tudo mais. E assim, você não precisa se sentir como se você fosse dependente nesse sentido. Porque se vocês fizeram um combinado que o dinheiro é dos dois, o dinheiro é dos dois. Porque Não era... importa em qual mão E entrar. é todo o E- dinheiro, e é não só o todo salário do dinheiro. mês. É. E a Mari, eu falei isso porque a Mari se sentia mal, assim. E ela tava numa situação de não poder mesmo. Foi Eu recomendado tive- pra ela repouso. Eu tive complicação na minha primeira gestação e eu tive que ficar de repouso durante uns Caramba. 4, 5 meses. E aí ele já tava pra nascer, aí acabou que foi indo, assim. E ela falou isso comigo, porque eu me sentia culpada, porque eu sempre fui muito independente, né? Sempre fui muito girl boss, trabalhadeira, workaholic. E aí, quando eu me vi nessa situação, talvez até um pouco humilhante pra mim naquele momento, a Ana me fez virar essa chavinha. Ela falou, você está impossibilitada. Ele tem a possibilidade de fazer isso? Vocês fizeram um acordo nesse sentido, E como você casal? estava fazendo outras coisas. Eu estava criando né? o filho dele na minha Estava barriga. Gerando Eu estava um gerando. ser humano. Inclusive, tô gerando o segundo. E Então, aí é assim... isso, voltando pra É. sua resposta, Clara. Essa mulher que tá nessa posição, Sim. né? Além de se conscientizar de que ela tem direito àquilo tudo também, como Sim. que ela começa a se inteirar? O que ela precisa fazer na prática? O que ela precisa mapear? Coisas que ela precisa prestar atenção? Primeiro, a mulher que tá ali na casa, eu entendo que ela tem mais na mão o orçamento de manter aquela casa do que a pessoa que tá fora. Então, anotar mesmo. Quantas vezes você vai no mercado, quanto custa cada mercado, você começa a entender quanto que veio a conta de luz, quanto que veio a conta de água, A escola da criança, A quanto escola. que custa. e até começar a conversar sobre dinheiro com o seu parceiro, com a sua parceira. Eu gosto de começar, minha especialidade são finanças comportamentais, então a gente acaba entendendo como as emoções afetam o dinheiro, né? Uhum. Então, se você nunca falou de dinheiro na sua casa, do nada você vira pra pessoa que você divide a vida. Fala aí, quanto que é, quanto você ganha. Não Pode parecer muito estranho vai até, gerar né? atrito, ainda Desconfiança. mais se o relacionamento não vai bem. Então, numa conversa comum, nossa, o mercado tá aumentando. E o que você acha disso? Começa a conversar sobre dinheiro de uma forma leve, como se fosse uma conversa de bar Uhum. mesmo. Uhum. Hoje a gente vai na roda tomar vinho e falar de dinheiro, porque Uhum. começar a falar de dinheiro dessa forma, eu acho que já ajuda muito. E em passos práticos, ter noção do teu patrimônio. Então, a casa é própria? Quanto que vale a casa que você mora? Se vocês forem se separar, quem vai ficar com a casa? Vocês vão vender? Como é que vocês vão fazer? Ter esse tipo de conversa, eu acho que já ajuda muito a mulher que tá vulnerável. Sim. Uhum. E se eu puder, mesmo que você não esteja pensando em se divorciar, não sei se as pessoas sabem, mas a mulher que tem trabalho doméstico pode e deve contribuir com seu INSS, Uhum. ter seu seguro de vida. São Excelente. coisas que custam muito pouco E a gente não pensa sobre. e não pensa. Eu tenho um casal que ela executa o trabalho doméstico e ele trabalha fora. E ela não tinha nenhuma contribuição. E assim, é um casal que já tá ali meia idade. Então, Uhum. é também o seu trabalho, é uma renda e é o tipo de coisa que você pode começar a falar. Como que eu faço? Sim. Quero começar a contribuir para o meu INSS. Euzinha Uhum. ali. Meu dinheirinho do Não, não isso é vai legal. ser isso. Isso é bem legal. Então, começar por aí, eu acho que já é um ótimo começo. A mãe de uma amiga se separou, nesse caso, né? Mais velha também. E hoje ela tá liberando 65 anos, ela tá tendo que trabalhar porque o ex-marido não deixava trabalhar. E aí ela precisa dessas contribuições para poder eventualmente se aposentar. Porque ela precisa disso, né? Foi um divórcio muito conturbado e etc. Então é uma questão que até eu nunca tinha pensado sobre isso, mas é uma dica que eu vou passar para frente. Isso é legal. E aí, essa questão que você falou de imóvel, a pessoa fala, ai, mas como que eu vou saber? Vou chamar um corretor para vir na minha casa fazer avaliação? Gente, não. Entra no site, assim, de venda de imóvel, olha imóveis parecidos com o seu na sua região. Isso eu, inclusive, faço isso, às vezes, até em casos, né, jurídicos que eu trabalho.
A gente olha o valor médio ali da região. Eu fui fazer uma guia de TBI, a gente pediu recurso, nós pegamos vários anúncios e anexamos no sistema da prefeitura para falar, olha, tá muito acima. O valor médio do lugar é esse. Com isso, você já consegue, inclusive, mapear ali, mais ou menos... mesmo que não precise levar ninguém pra dentro da sua casa ou saber efetivamente quanto vale imóveis semelhantes ao seu. Essa é uma dica legal também. Sim. E uma última perguntinha que eu queria fazer pra você, Clara, é... Quando a pessoa já chega pra você com uma suspeita, assim, de que esse parceiro não tá sendo completamente transparente, de que ela não tem, de fato, acesso a todas essas informações, o que normalmente você orienta que essa pessoa faça, assim, pra se proteger, pensando não só no que existe, mas numa sustentabilidade, assim, pro depois? Qual que seria a sua recomendação, assim? Você diz em relação, sei lá, um patrimônio oculto? Oculto, comprou em nome de outra pessoa, não tem certeza se é dele mesmo, não sabe se pagou, ele fala que é da mãe, mas é dele. A gente sabe que juridicamente, né, a gente tem algumas vias pra tentar contornar aquilo, só que tudo isso leva muito tempo, né? Então, eu fico pensando em um cenário de uma mulher que fala pra você que o marido movimenta a conta, as finanças deles todas dentro da conta da mãe. Como que essa mulher vai fazer? Porque eu tô falando isso que é algo que eu vejo todos os dias acontecendo, sabe? Sim. E eu fico pensando como que essa pessoa consegue fazer alguma coisa, porque a gente sabe que o processo judicial, ele tem um tempo necessário pra gente conseguir provar esse tipo de confusão patrimonial, de ocultação de patrimônio. Mas desse ponto de vista, assim, de finanças, o que você orienta, assim? Essa mulher ir superfaturando o valor do mercado e guardando dinheiro, o que essa mulher pode fazer? Nossa, é uma situação bem delicada. Eu tive um caso de uma cliente muito parecido. Ela ficou paraplégica, assim, foi treinar, teve lá uma lesão Meu Deus. na medula de um vírus, não lembro certinho, e ficou paraplégica e não pôde mais ter renda. E dependia do namorado. E o namorado... Pode falar? Laranja e tal? Pode. Tava usando ela de laranja pra lavar dinheiro, assim, falando no português claro. E aí, ela tinha que ficar pedindo dinheiro a todo momento pra fazer um mercado. E ela não podia ir ao mercado, ela tinha que pedir. Então, era um pouquinho mais caro. Então, é uma situação muito delicada. Nesses casos, primeira coisa é procurar um advogado. Porque precisa, sim, abrir o processo. É uma contenção de danos o quanto Sim, antes, né? Existe essa exato. urgência mesmo. Já pra ontem. E em termos práticos, eu começaria, se você tem o mínimo de abertura, se posicionar. Olha, eu fiz a conta aqui, para eu passar a semana eu preciso de tanto. Então, você vai começar a me passar isso por semana. Se você quer passar o resto para a conta da sua mãe, aí é problema do tipo seu, o processo... Talvez você não vá falar que o processo está correndo. Em algum momento, a justiça vai ser feita. Mas... começa a se resguardar no sentido de quanto que eu preciso para viver na semana. Então, você vai me fazer como se fosse um salário ali. Se você não tem essa abertura, aí a gente entra numa situação de pedir apoio jurídico, policial, da família, no sentido de você precisa de dinheiro para o básico. Então, você precisa de um apoio. Vai em busca dos direitos da mulher. Porque, de fato, é uma situação que você tá muito vulnerável. Muito. E assim, depois que a pessoa comunica a intenção de se separar, a tendência é o jogo mudar. A outra se sente traída, começa a ocultar, começa a não querer ajudar, começa a falar, você não quer ficar comigo, o problema é seu, agora, se vira. Então, assim, se planejar antes de tomar essa decisão... Pra muita gente pode parecer um pouco de manipulação, pode parecer que você tá sendo fria, enganando, pode né? parecer que você tá enganando. Não, gente, você tá se resguardando. Lembra que muitas vezes você tá em um lugar de vulnerabilidade. Sim, principalmente nesse caso em que o controle do patrimônio não tá com Não você. tá com você. E a pessoa que tá com o patrimônio, ela não tem pressa. Você tem. Exatamente. Quem tá com fome que tem pressa, né? Então, assim... Todas essas dicas de se resguardar, não se sinta culpada, porque você vai precisar disso para ter uma segurança depois. E igual a Ana falou, mesmo que você não coloque dinheiro dentro de casa, lembre que isso também é um trabalho. E tem a questão de patrimônio financeiro investido, né? Isso era uma questão também que a gente conversa Sim, muito. Bitcoin, escondida. Tem como ter acesso a isso? Saber se a pessoa tem Bitcoin, movimenta? Infelizmente, criptomoeda ainda não é problema. um E até um pro grande direito problema. brasileiro, assim, Sim. a gente não tem como rastrear
Se você não sabe em que carteira está, eu posso estar bem enganada, pode me corrigir. Mas pela nossa experiência, inclusive dessa nossa cliente, se você não é informado de qual a carteira, não existe. Porque eu já Você ouvi tem que a contar com a boa frase, fé. vou vender tudo e comprar, sei lá, o dinheiro do carro em Bitcoin. Eu falei, não vai não. Não vai não. Eu diria que antes disso acontecer, você participar ativamente das decisões de onde vai estar o patrimônio. Tá. Então, lá em casa, quando eu fui fazer a transição, foi quase que um trabalho em equipe, né? Sim. Porque a minha renda era muito parecida com a do meu marido. E aí, eu levantei a mão e falei, quero fazer transição de carreira. Como que a gente vai fazer? Então, ele acabou assumindo as despesas da casa e eu tomei um tempo ali para fazer o meu negócio girar. A gente juntou a nossa reserva. Só que a reserva não quer dizer que ele contribua financeiramente mais na casa, que a reserva é dele, é nossa. É dele. Exatamente. Vai apanhar se tirar o dinheiro de lá. Brincadeira. Mas foi o tipo de coisa que a gente sentou e falou, beleza, em quais termos a gente vai mexer nessa reserva? A minha empresa tem que se virar e a reserva é nossa pessoal. Então, é o tipo de coisa que a gente sentou junto e falou assim, primeiro que a decisão do investimento acaba sendo mais comigo do que com ele, né? Que ele é de humanas, eu que sou Lá em casa a é do assim também. financeiro. Mas, a gente vai emprestar dinheiro? Não vai? Sim. A gente vai tirar dinheiro para resolver, sei lá, pneu furou, precisa comprar pneu. A Tem gente que vai ser conversado, Então, né? tem que ser conversado. E se você não tem essa abertura, aí puxando sardinha um pouquinho pro meu lado, Eu te ajudo. a parte legal de atender casal é justamente isso. Eu sou uma pessoa neutra, totalmente neutra ali. Sim. Quem tá me contratando é o casal. Uhum. E eu vou ajudar a mediar ali o que os dois querem pra gente Legal. pensar. Então, às vezes, contratar uma pessoa, uma terceira pessoa, prazer, terceira pessoa, Já pra deixa os seus ajudar. contatos, seu Instagram. Pode deixar, clara.finanças, meu Instagram. Tem canal no YouTube, você consegue achar Legal. por ali também. E contratar essa pessoa para ajudar a dizer... Teve uma cliente agora que mandou mensagem. Compramos o apartamento, agora tem a obra. Como é que a gente faz? E a gente marca uma sessão. Parte do patrimônio do marido vai para a obra, parte do patrimônio dela vai Legal. para a Faz obra. todo esse planejamento, né? Sim, Legal. e às vezes tem casal que coloca o investimento todo no nome de um. Pelo amor de Deus, não façam isso. Pelo menos metade, para facilitar até em termos de, se Deus livre, um dos dois faltar, Sim. o outro consegue acessar, você sabe, né? É. Custos de inventário. Jesus. Regularização de imóveis. Jesus Cristo. Perfeito. Então, ter esses cuidados de dividir o patrimônio, ser muito claro, participar ativamente, mesmo que você não faça a contribuição financeira, acho que maravilha. ajuda Perfeito. muito. Perfeito, Clara. E antes da gente encerrar, nós vamos no momento cá entre nós, onde a gente fala uma verdade incômoda, mas sem filtro, mas que precisa ser dita. E a verdade de hoje é: se você não sabe como está a sua vida financeira, você não tem liberdade real de escolha dentro do seu relacionamento. Que resume tudo que a gente falou aqui no episódio de hoje. E aí eu queria te perguntar, Clara, qual conselho que você daria para uma amiga sua que vai se separar, mas ainda não tá muito segura do ponto de vista financeiro e te fala, amiga, o que eu faço? O que você falaria para ela? Porque falta realmente uma estrutura pra ela sair dali. O que a gente pode ajudar essa amiga? Começa a planejar, mana. Vamos planejar a sua nova vida. Quanto você vai sair da casa? Não vai? Quanto que vai custar? Você vai levar menino? Não vai? Vai ser uma partilha de bens? Como que a gente vai fazer? E aí, a gente vai saber se o seu salário sustenta a tua... Eu falo assim, será que você banca a tua escolha? Vamos ver se você consegue bancar. Se você não consegue, começa a se estruturar no seu trabalho, vê se você consegue um aumento salarial, começa a se Renda movimentar nesse sentido. Se você empreende, teve uma cliente que eu acho que eu até cheguei a te mandar e a gente deu um passinho para trás justamente por não isso. Não tava no momento dela ainda. Não tava no momento, mas assim... A bicha tá arrasando, fazendo dinheiro. E aí, Já outro tô esperando dia... ela de volta. E foi até uma parte legal, porque outro dia o marido falou assim... Ai, como assim você não tem dinheiro? Ela falou,
Eu não tenho, a minha empresa A minha tem. empresa Isso tem, aí. é isso aí. Então, é isso, é começar a se mexer, como se você fosse planejar uma viagem, talvez Sim. seja a viagem da liberdade da sua vida. Perfeito. Então, quanto que vai Perfeito. custar essa viagem? Sim. E aí, se precisar de ajuda, você me chama. Maravilha. Não tinha jeito melhor da gente encerrar esse episódio, eu acho. É. E eu acho que o conselho final é esse, né? Se a gente não olha, se a gente não se planeja, a gente deixa as circunstâncias ou outras pessoas decidirem pela gente. Sim, as decisões difíceis ficam muito mais difíceis quando a gente não se planeja pra elas. E foi esse o nosso episódio de hoje. Se você acha que alguém ia gostar muito de ouvir esse papo, tá precisando muito ouvir esse papo, compartilha e continue nos acompanhando por aqui. A gente te espera no próximo episódio.